Olá a todos, eu sou Alfredo Santos, curador do Security Conference Brasil Lives e do evento em dezembro. Esta é a sexta live, hoje vamos falar de OpenAPI e convido para conversarmos o André do Banco Carrefour. Olá André, tudo bem? Olá, Alfredo, boa tarde, cara, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Obrigado aí, amigo, por participar. Vou passar a palavra para você agora. Tá joia, brigadão. Então vamos lá. Para facilitar o nosso bate-papo de hoje, pessoal, primeiramente aí boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando. Eu preparei um material, né, uma apresentação para que a gente possa trocar um pouquinho as ideias aqui, tá? Então, falar rapidamente, né, do meu histórico. Eu trabalho há mais aí de 20 anos com segurança da informação, tendo trabalhado em equipes de arquitetura de soluções, né, com assunto security, que foi uma experiência bem interessante em empresas aí como Embraer, CISA Trading, hoje aqui no Banco Carrefour, tá? Então, a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre as oportunidades, os desafios e lições aprendidas relacionadas ao OpenAPI e API Security no geral. Então, vamos lá. Legal. Acho que a gente pode dizer, né, que um dos grandes responsáveis ali por essa visão que a gente tem hoje de economia de APIs, né, que a gente tem falado demais, acaba sendo, né, essa empresa aí que a gigante hoje né, quando a gente pensa em tecnologia, a Amazon, né? E começou faz bastante tempo, né? E aqui eu quis trazer para vocês um fato que ilustra bem, né? Que foi esse mandato, né, sobre API que o Jeff Bezos, o CEO da Amazon, colocou para todos os seus funcionários, né? Certamente isso fez com que a Amazon se tornasse, né, com outros fatores também, esse monstro que ela é hoje, né, com relação à tecnologia e toda a parte aí de cloud computing, né? Mas como é que isso aconteceu e qual que foi essa definição, então, do Bezos, né? Basicamente, ele disse o seguinte, lá em 2002, né, então ele foi aí um visionário, né, que toda interação entre os times da Amazon deveriam se dar através aí de interfaces de serviço, né, onde só seria possível a comunicação, tá, entre essas áreas através dessas interfaces, tá, e ali eles usariam para fazer, né, tanto troca de informação ali, né, de processos, entre processos, né, sem acesso diretos aí à memória, links e outras formas convencionais aí das aplicações legadas, né? Então, toda a parte de acesso a dados e as funcionalidades dessas áreas deveria se dar pelo modelo aí de APIs, tá? Então, foi muito forte naquele momento, né? Realmente disruptivo, tá? Então, não importando, né, a tecnologia também que essa área estivesse atuando. Então, o cara poderia estar ali com uma aplicação legada, né, com, por exemplo, um RP, uma aplicação qualquer, mas ele deveria lançar mão das APIs, tá, para fazer, então, essa comunicação ali das áreas. E as áreas também deveriam estar preparadas naquele momento, tá, para fazer essa comunicação, já esperando, né, com a expectativa que essas APIs, né, que esses serviços na época, né, fossem disponibilizados externamente. Então isso já trazia uma série de requisitos fundamentais aí com relação à segurança. Então desde a concepção, né, dessas interfaces aí de serviço, né, as equipes precisariam pensar que elas seriam disponibilizadas externamente. E aí o Bezos foi bem enfático, né, onde ele diz aqui no final desse comunicado que aqueles que não seguissem, né, essa definição, eles seriam sumariamente demitidos, e foi bacana aqui, dando aí um bom dia para todo mundo aí, tá bom? Então vamos seguir. Isso gerou, né, algumas lições aprendidas e alguns impactos, né, dentro da organização. Primeiro, com relação ao aspecto ali de suporte, né? Pois essas interfaces, né,
que passaram a ser desenvolvidas aí de uma forma descentralizada, então, dentro da empresa, elas precisariam ter um suporte, né, que acabava sendo muito diferente do padrão de suporte das aplicações aí convencionais. Aspectos de segurança passaram a ser também uma agenda importante, uma vez que cada time poderia ali potencialmente gerar, né, um ataque ali de negação de serviço para as interfaces desenvolvidas pelos outros times, né? Então ali eles tiveram que estabelecer níveis de serviço, cotas, limitações ali de rede, né, para acesso entre esses serviços, tá? Também foi fundamental estabelecer um processo ali de monitoração e de quality assurance, né, para garantir que as APIs, né, fossem interconectáveis, né, e que eles estivessem falando ali também de soluções que iam entregar, né, os resultados esperados, tá? Um aspecto fundamental aqui de governança, né, é o aspecto de discovery, porque vocês podem imaginar a quantidade, né, de novos serviços que começaram a ser disponibilizados, as interseções entre esses serviços e a dificuldade que você tinha, inclusive, também de consumo, né? Então, um aspecto muito forte aqui de governança e de discovery desses novos serviços, eles tiveram que ser estabelecidos, né, para identificar, então, se essas APIs estavam disponíveis, quais elas eram e como encontrá-las, né? Então, um catálogo aqui de serviço passou também a ser muito importante. E aspectos aqui relacionados a teste, né, que envolvem tanto o aspecto aí de sandbox quanto debugging das APIs antes, né, de colocá-las aí para funcionamento, elas passarem a ser consumidas pelas diversas áreas. Então, vocês veem aqui que toda essa cultura, né, da empresa ela precisou ser modificada, né? E um aspecto interessante também foi que as áreas elas passaram a se enxergar como provedoras de serviço, né? E aí aqui um ex-empregado aqui da Amazon, né? Ele compartilha hoje é um desenvolvedor na Google, né? Ele compartilha o que os times passaram a se enxergar, né? Como os desenvolvedores até externos, né? Então, sem um nível de confiança, né, total, porque eles precisariam realmente consumir essas aplicações que precisariam ser confiáveis, tá? Então, isso deu origem, né, quando a gente olha aí para o mercado, a uma abordagem onde nós saímos aqui, né, de aplicações monolíticas, né, onde a gente está falando de aplicações onde, se você precisa realmente fazer qualquer mudança, você tem que ter uma gestão de configuração muito forte, você não consegue falar de um continuous delivery, né, nesse modelo, para um modelo aqui de Service Oriented Architecture, né, de SOA, aonde nós passamos a ter web services, né, e que eram, eu lembro que era uma questão muito forte, quanto mais genéricos possíveis, né, até para facilitar um reuso, né, desses web services, né, e consumo dentro da aplicação, então aí, dentro da empresa. Então você tinha, né, alguns web services maiores, né, que proviam alguns tipos de serviço e você tinha que lançar a mão de aplicações soluções como API Gateway, para fazer limitação, inclusive, de contexto, né, do que poderia ser acessível dessas funcionalidades entregues aí para os vários web services. E daí a gente acabou migrando, né, para um modelo que alguns consideram melhores, outros não, muito impulsionado aí pela tecnologia de container, né, que são aí os microserviços, né, onde você passou a ter um desacoplamento praticamente aí total entre os diversos microserviços que têm funcionalidades distintas, entregam itens distintos, consomem muitas vezes uns aos outros, né, sem um acesso único, por exemplo, a uma base de dados. Aí você vai ter tecnologias de fila, você vai ter algumas mudanças interessantes, né. Então eu gosto de usar aí como exemplo, né, mostrando essas transformações,
né? Acho que essa figura aqui vai acabar ilustrando bem, né? Onde a gente já falou aqui, né, das aplicações aí monolíticas, né? Nosso velho e bom aí espaguete, aonde muitas vezes a gente tem dificuldade de saber quando a gente mexe num pedaço o que para, né? Para aí aplicações, né, ou serviços mais bem definidos, mas ainda assim trabalhando muito em bloco, né, para um modelo aí de microserviço, né, aonde se eu preciso trabalhar ou modificar um microserviço específico, né, desde que eu consiga entregar o que os outros microserviços acabam consumindo dele, né, eu posso fazer isso de uma forma muito mais tranquila, tá? Então, essa revolução hoje que a gente tem na indústria. E aí eu gosto né, para exemplificar isso, de mostrar um exemplo qualquer aí de arquitetura, né? Então, peguei esse exemplo aqui da nossa famosa aqui, IBM, né? Mas só aí realmente como uma referência, né? Então, a gente passa a ter aqui os sistemas de back-end, aplicações muitas vezes legadas, aonde eu preciso falar de hubs de integração, de desenvolver então integrações para esses caras. Falo também aqui de API gateways que entram, né, em diferentes contextos, né, tanto aqui nessa comunicação com o back-end, quanto, né, nesse cenário onde a gente está falando aqui de cloud, na comunicação, né, com outros microserviços ou serviços disponibilizados externamente e com os nossos parceiros. Vejam que aqui é fundamental, né, que as políticas que sejam configuradas nesses API gateways, né, nessas soluções, elas sejam distintas, né, porque eu tenho um contexto totalmente diferente, mais uma vez, aqui levando aquela frase de contexto é o rei, né, a gente tem aqui claramente configurações distintas de políticas, né, quando eu falo de uma comunicação com um business partner, quando eu estou falando, por exemplo, de um consumo diretamente da internet ou das minhas aplicações legadas, né? Bom, e aí é onde entra, né, a nossa boa e velha OpenAPI nessa história toda, o que é, né, a OpenAPI? Basicamente, a gente está falando aqui de uma especificação, tá, de desenvolvimento aí de APIs, que já se encontra hoje na versão 3.0, tá? E ela acaba trazendo uma padronização muito forte, né, para desenvolvimento de novas APIs, porque uma das dificuldades que a gente tem, né, com esse modelo de economia de APIs, API para lá e para cá, acaba sendo a padronização, por exemplo, para consumo dessas APIs, né? Então, o OpenAPI veio trazer, né, uma facilidade para essa padronização e documentação, tá? Você tem um aspecto muito forte aqui, né, que é muito ligado, né, à metodologia ágil, aonde você consegue definir aqui um design da sua API sem necessariamente começar a fazer a codificação. São disponibilizados exemplos bem interessantes também, a gente vai encontrar aqui no GitHub relacionado aí, a essa estratégia, né, do OpenAPI. Eles têm lá um exemplo clássico da Pet Store, né, onde você pode ver, conforme o design da aplicação, da API, ele vai sendo definido, né, toda a documentação que você vai entregar para quem vai consumir a sua aplicação, ele vai sendo definido em conjunto, né. Então, soluções aí como o Swagger Hub ajudam bastante nisso, né, então fica como dica ali, o Swagger Hub, que é uma solução que você pode usar de forma free, até 3 APIs, né, que você tenha dentro da solução. Então, para quem está começando, é uma solução interessante, tá? Para trabalhar ali com a OpenAPI. E você consegue, de forma muito rápida, também gerar protótipos, né, da sua API, sem precisar ainda codificar, compartilhar aí com o teu cliente, né? E só depois você começa, né, a falar de implementação. Então você tem uma fase de design aí muito forte, né? Para depois falar de implementação. E aí essas especificações, né, que você vai utilizar, independente da linguagem que você escolha, né? Você vai facilitar muito também a realização de testes, tanto de segurança, né? Então já tem hoje
Você pode pegar, por exemplo, aí né, o VS Code, né, você já tem alguns plugins que permitem, né, que aplicações que vão sendo desenvolvidas no formato aí da especificação OpenAPI, elas já sejam testadas, né, com relação à segurança em tempo ali de codificação. Então, alguns testes estáticos podem ser realizados já em tempo de codificação. Facilita processos também aqui de virtualização, tá? E a integração aqui nas nossas famosas esteiras de DevSecOps, né? Aonde a gente consegue, né, fazer tanto as nossas análises estáticas quanto análises dinâmicas, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, e definir critérios até para que essa aplicação, né, ela possa ir ou não aí para a produção, né, quebrando ou não o building, aí, dependendo da falha, né, de segurança que você acabe encontrando, tá? Então, o grande aspecto ali realmente que ele traz é uma forte padronização, essa facilidade que você tem de testar, né, e já começar ali com o design da sua API, né, e integração ali nas nossas esteiras, tá? Quem faz parte hoje dessa iniciativa, né? A gente tem empresas ali de peso, tá? Que fazem parte ali do desenvolvimento, né, da OpenAPI. Então a gente pode destacar aqui, né, empresas como SAP, Microsoft, MuleSoft, a gente tem a própria IBM, né, que a gente usou no exemplo anterior, como sendo aí partes interessadas no desenvolvimento dessa especificação, né? Então, quem é membro pode opinar, né, sobre o desenvolvimento, ali acaba tendo um voto, né, e consegue certamente dessa forma, né, ajudar a moldar a especificação para sua necessidade ou até avançar construindo produtos, né, e soluções que sejam compatíveis ali com a OpenAPI, tá? Então, essa é uma vantagem de você fazer parte ali desse hall aí de membros do desenvolvimento da especificação. Bom, para quem está começando, né, com o desenvolvimento interno aí de APIs, eu gostaria de deixar como dica, tá, esse site que é bem interessante, que é o API Style Book, né, onde você vai conseguir encontrar uma série de exemplos, tá, de empresas como, por exemplo, aqui a Google, tá, onde ela tem uma série de critérios para você desenvolver APIs seguindo aí os parâmetros, né, da própria Google, tá? Então aqui que é interessante, né? A gente tem um modelo aqui, por exemplo, da Microsoft, né? E eu posso dizer por experiências anteriores, tá? Que a Microsoft tem, pensando ali em desenvolvimento de API, algumas coisas bem interessantes. Para quem é cliente ali, por exemplo, da estratégia de cloud da Microsoft, né, usa, por exemplo, ali o Azure AD, vai conseguir lançar a mão, por exemplo, de integrações utilizando o OAuth 2, né, ou o OpenID para a parte de autenticação das suas aplicações. A Microsoft também vai trazer, né, para o aspecto ali de autorização, né, que é fundamental dentro das nossas APIs, né, a Graph API, que vai permitir, por exemplo, você obter informações, né, que virão lá do diretório, né, onde o cliente está autenticado, e baseado, né, nessas autorizações, você consegue construir, né, todo o teu processo de autorização dentro da tua API. Então, por exemplo, você pode definir roles, né, e essas roles você consegue linkar com grupos, por exemplo, lá no seu diretório, e a partir daí fazer as autorizações, tá? Assim como eu citei o exemplo da Microsoft, a própria Amazon e Google estão muito fortes nesse sentido também, tá? Então vão facilitar muito aí essa integração. Então recomendo realmente dar uma olhada e utilizar bastante, né, esses serviços aí, principalmente as plataformas de cloud, de novo aqui para a gente não entrar num viés de reinvenção da roda, tá bom?
Bom, não dá para falar ali de API Security, né, sem a gente estar falando numa visão ali muito forte, né, de, de top 10 do WASP, né, lembrando que a WASP, ela que é uma organização, né, sem fins lucrativos, né, ela é muito famosa pelos seus top 10 security, ela tem também aqui um top 10 específico para API, tá? Esse ano eu tive a oportunidade de acompanhar ali, né, a DEF com o seu Safe Mode, né, infelizmente não deu para ir para Vegas esse ano ali, e eu recomendo muito, pessoal, essa apresentação aqui em específica, tá, específica, onde esses dois pesquisadores, o David Sopas e o Paulo Silva, tá, eles esmiuçaram um pouco com exemplos bem interessantes ali, onde eles avançaram, por exemplo, fazendo testes em Cloud Sound e outros serviços bem interessantes ali, explorando, né, fragilidades aqui que a gente vai encontrar nesse modelo de top 10, tá? Então, aqui, né, como vulnerabilidades clássicas, né, e que ao longo da indústria de segurança a gente vê por mais ali de 20 anos, a gente tem, né, muito forte os problemas de configuração, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, processos ali de broken authentication, né, onde você vai conseguir, por exemplo, fazer aí alguma ingestão ali de ataques do tipo de brute force, né, ou você vai ter aqui uma exposição excessiva também ali de recursos, tá? Certamente, né, a gente não tem como não falar de rate limiting, né, porque num cenário onde as nossas APIs estão cada vez mais rodando, né, em provedores aí de cloud, ou você vai ter, né, riscos aí de denial of service, ou você vai ter um denial of wallet, né, se não for muito bem configuradas as suas restrições ali. E aí é interessante que existem até seguros específicos, né, que vão tratar essa questão do crescimento ali inadequado ali do uso de recursos em cloud, tá? Bem interessante ali de serem entendidos um pouquinho mais também. Bom, eu vou esmiuçar um pouquinho mais alguns desses cenários, tá? Então, o que a gente tem de perigo, né, que a experiência tem mostrado como fundamental de ser tratado? Bom, os developers, né, aqueles caras que trabalham hoje com o desenvolvimento de APIs, eles precisam desenvolver uma mentalidade, aí, um mindset de segurança. Então, quando eu estou desenvolvendo uma API, eu tenho que estar ciente, né, que quando ela é disponível externamente, mesmo as internas, eu diria, né, que outras pessoas tentarão explorar vulnerabilidades. Então, quando eu construo, por exemplo, uma API ali de reset de senha, né, o que pode ser feito, né, ali para capturar um request, né, o quanto também aqui tem uma questão, eu falei muito forte no começo lá de padronização em cima da OpenAPI, né, só que essa padronização, quando eu penso com relação à segurança, estava discutindo ontem isso com um grande amigo ali, desenvolvedor também, o JP, né, que trabalhou comigo lá na CISA, sobre a questão de o quanto também você ter uma API que é muito padronizada no seu consumo, né, externo, pode facilitar a identificação de gaps, né, por parte dos atacantes, porque os atacantes vão tentar fazer injeção ali de código, eles vão tentar mapear, né, fazendo ali diversos tipos de ataque. Então, por exemplo, eles vão explorar entradas inadequadas ali dentro da tua API para ver o que ele vai responder. Se ele vai conseguir, por exemplo, né, chamar ali se, por exemplo, você tem algum caminho que está oculto dentro da tua API, né, sei lá, uma interface de administração, ele vai tentar chamar isso por um usuário, né, aonde você teve ali uma autenticação, mas que não deveria ter esse acesso, tá? Então, aspectos como esse mindset, ele tem que ser criado na galera que está desenvolvendo ali novas APIs, novas aplicações no geral, tá?
Outro aspecto, né, que a gente deve ter uma atenção grande, né, é o aspecto relacionado aí ao log das nossas APIs. E aqui a gente tem que tomar cuidado, né, e não pecar nem pela falta de log, mas também não podemos ter aí um excesso, né? Então, quando eu guardo, por exemplo, no meu log, né, todo o response, né, da minha requisição ali de serviço, tá? E coloco isso, por exemplo, no Elasticsearch, no próprio Kibana, né? Soluções que, infelizmente, às vezes têm gaps ali na sua implementação com relação à autenticação, tá? Eu tenho que estar preocupado em fazer um mascaramento de dados pessoais ou dados confidenciais. Eu não posso jogar isso simplesmente lá no meu log. É fundamental também a gente ter um cuidado específico com as credenciais, né? O privilégio que a minha API vai ter, por exemplo, no acesso ao banco de dados. Se ela é uma API que vai fazer apenas uma consulta, fundamental que esse usuário, né, que vai se conectar ali à base de dados, ele não tenha um direito, por exemplo, que é descrito, que vai permitir que, através de um ataque de injection, o atacante consiga, por exemplo, criar um usuário ou tomar uma outra ação. Então, isso aqui vai limitar também no back-end, né, o que dá para se fazer com relação a estrago. Quando a gente fala aqui de exploração, né, de força bruta, né, ataques ali relacionados à autenticação, eu acredito que dá para falar, né, sem sombra de dúvidas, que a gente tem que esquecer o modelo aí de autenticação, né, de APIs aí por usuário e senha. A gente tem que realmente partir ali para modelos como o Auth2, usar aí o OpenID para autenticação das nossas APIs. Isso é bem especificado também lá no OpenAPI, tá? Um risco cada vez mais frequente também que eu vejo, né, nessa integração e consumo, né, com microserviços cada vez mais. Para entregar uma determinada resposta, eu preciso consumir diversos microserviços e muitas vezes, né, até serviços que estão numa solução ali de cloud, num SaaS, né, e o que tem acontecido muitas vezes é uma requisição de acessos muito acima do que seria requerido, né, para aquele serviço poder rodar com um nível de autorização adequado. Tá? Então, aqui existe uma necessidade muito grande, aí, um cuidado, tá, com relação a gente aceitar, né, os acessos que essas APIs externas vão ter dentro da nossa organização. Outro aspecto, né, que está lá no top 10, né, do ASP, né, acaba sendo o processo aí de configuração inadequada, né. Aqui é fundamental, gente, quando a gente fala ali de soluções aí como Kubernetes, OpenShift, né, a configuração adequada dos nossos containers, tanto com relação às suas imagens, elas serem validadas, quanto como o que cada um desse container, né, ele vai poder acessar dentro da nossa estrutura, tá? E aqui caminhando ali para o final, algumas dicas, né, que eu poderia dizer que certamente vai ajudá-los, seria o seguinte, né, os times de segurança precisam ser capazes de participar das reuniões de planning, onde vão levar os seus requisitos de segurança para serem priorizados. E nesse momento é fundamental que você tenha um skill de desenvolvimento dentro da equipe de segurança, né? Ou que você tenha aqui a figura do Security Champion, que é um desenvolvedor, um membro da equipe ali do squad, que é onde a gente vai desenvolver, né, esse skill e vai ser capaz, né, de tanto especificar como validar na sequência a implementação desses requisitos, tá? Não dá para falar hoje, né, como a gente está falando de CI/CD, né, Continuous Integration Delivery, né, de testes estáticos, né, de testes dinâmicos ali nas nossas APIs, e aqui como uma forma de incentivar, né, os times que estão fazendo um bom trabalho, tá? O que a gente poderia colocar, e eu tenho visto em algumas empresas isso com bons olhos, aqueles times que, por exemplo, não tem um building praticamente sendo quebrado por falhas de segurança, enfim, você dá um pouco mais de autonomia para esses caras e acaba olhando mais os squads que acabam quebrando sempre o building. Isso vai fazê-los, né, inclusive, incentivá-los aí a ter um desenvolvimento mais seguro.
Não adianta nada você colocar uma solução de WAF, você colocar ali uma solução de API Gateway, se você não configurar adequadamente os contextos, se você não fizer um fine tuning. Não tem aqui bala de prata, pessoal. Existe uma necessidade de configuração de diversas camadas de segurança para prover realmente uma segurança adequada. A gente vai falar de segmentação, microsegmentação na rede também, tá? Controles básicos como geolocalização são fundamentais. Então, se a sua API ela não precisa ser acessível pela China, pela Rússia, bloqueie, né, esses ranges de IP. Monitoração é muito forte, né? Aqui eu faria um paralelo com o caso, por exemplo, aí do NoPetya, né, onde você tinha ali uma solução que era autorizada, né, que estava sendo, não tem nada a ver com API, mas só para fazer um paralelo, né, que estava sendo utilizada, que era confiável, só que ela passou a ter um tráfego muito além do normal, e acabou enviando pacotes, né, para os seus clientes também que não tinham nada a ver com aquela aplicação. Então, será que, né, que os nossos fornecedores, né, os nossos parceiros de negócio que consomem as nossas APIs, né, estão se comportando como deveriam, né, ou não estão explorando, né, esse tipo de acesso ali para tentar fazer outras coisas? E como mensagem final, eu deixo aqui para vocês assim, como sendo fundamental, e isso não realização de pentest, é você estruturar um red team dentro da tua empresa que seja capaz de desafiar antes de um atacante a segurança das tuas APIs. E aí façam testes com visão externa, passando aí pelas camadas de segurança como os Web Application Firewalls, os APIs Gateways, façam também esses times fazendo discovery dentro de novas APIs dentro da empresa, acessos diretos, para tentar identificar os gaps, né, e corrigi-los. E assim eu agradeço, tá? Né, então, a vocês, né? O que foi aqui, esse tempinho que a gente teve para bater um papo sobre o assunto. E agora, sem mais delongas, eu passo aí a palavra para o meu amigo Dárcio, né? Que vai fazer um drill down um pouco mais nesse assunto. Fala, Dárcio. Boa tarde, cara. Opa, Tudo bem aí? fala André, boa tarde, obrigado aí pela passagem de bastão, Isso né? aí, vai lá. E vamos lá, vamos começar aqui então a nossa apresentação para falar um pouquinho aí sobre governança da segurança, né? Aí para a sua iniciativa de Open API, tá? Deixa eu só, antes de mais nada, me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou o Darcio Takara, tá aí, todos estão vendo aí. Sou um especialista aqui da Sec4U, tá, em relação à cibersegurança, à segurança de APIs, tá, e venho atuando bastante nesse mercado aí de Open API, né, várias iniciativas, várias coisa legal sendo feita em relação a essa abordagem, tá? Bom, meu objetivo aqui com essa apresentação é justamente apresentar, né, aí os principais desafios em relação né, a essas iniciativas aí, ameaças e recomendações para você proteger, né, tornar um pouco mais segura aí a sua estratégia baseada e pautada em APIs, tá? Em relação ao Open API, né, aí que a gente pode traduzir aí, né, APIs abertas, tá? A gente tem aí né, alguns conceitos, então, em relação, por exemplo, à API privada, que ela tá muito mais ligada à parte de utilização, né, das suas APIs corporativas, aí por desenvolvedores internos, e, em contrapartida, nós temos aí o conceito das APIs abertas, né, que são expostas, né, e que sejam utilizadas por desenvolvedores fora da sua organização. Daí que vem o conceito Open API. Porém, a Open API ou APIs abertas, né, significa que elas são aí de acesso público, né, sem controle, sem um processo de segurança, né, em cima dessas APIs. Na verdade, não, tá? Então, justamente tem que ter o controle, ou seja, elas são controladas, né? Tem todo um processo aí em cima dessas APIs, porque basicamente você está pegando alguma informação, algum dado de negócio, né, da sua empresa e está, né, expondo para que terceiros, né, desenvolvedores,
outras organizações, parceiros de negócio, fintechs, elas possam acessar aí o seu dado, que basicamente pode ter algum valor, né, para esse seu ecossistema. Então, resumidamente, a iniciativa de OpenAPI, ela busca, né, criar esse ecossistema no entorno do seu negócio. Ou seja, se você tem algum dado, você tem alguma informação que é relevante para esses desenvolvedores, para esses terceiros, né, basicamente a estratégia é você criar esse ecossistema. E justamente com isso, né, as empresas, o que elas buscam, né, com a iniciativa de OpenAPI, basicamente é criar novos canais, né, para engajar novos clientes, ou seja, buscar pontos de contato ou buscar novos mercados, né, juntamente com esses parceiros que vão desenvolver aplicações, inovações, ou buscar mercados que hoje você não atua, não é o seu core, né? Acho que essa é uma ideia. E com isso aumentar a sua receita, né? Acho que essa é o grande negócio, tá? Novamente também, muitas vezes a sua empresa, ela não busca ou ela não tem como core, né, ou braço suficiente, um time de desenvolvimento para poder criar esses novos canais, e nada mais interessante do que você ofertar algumas APIs, né, alguns dados que sejam relevantes e que um ecossistema no seu entorno crie essas novas formas de inovação para ter um ganha-ganha, né? Uma parceria aí, onde o seu parceiro ganha, o seu negócio ganha, você atinja novos mercados, e tem até casos onde, através das Open APIs, né, você consegue, ou sua empresa consegue também monetizar essas informações, monetizar essas APIs, né? Muitas vezes poderia ser uma monetização direta através de uma cobrança por chamada, né, ou até mesmo uma monetização indireta, ou seja, o quanto o seu negócio vai ganhar de novos clientes, né, dependendo do que você faz aí dentro da sua organização, tá? Então, esse foi um resumo rápido aí, antes de iniciar, né, sobre essa iniciativa, né, ou esse conceito, tá? Então, assim, podemos colocar numa escala, né, quando a gente vem falando aí de transformação digital e tudo mais, né, novas formas de fazer negócio, podemos colocar aí numa escala um grau de maturidade, aonde, né, nesse exemplo que eu tenho aí para vocês, né, por exemplo, uma instituição financeira, aonde tem lá seus clientes, né, oferece ali o cartão de crédito, tem um programa de fidelidade e tudo mais, aonde você tem parceiros de negócio, nesse caso aí tem um exemplo aí de um aplicativo, né, do Uber, aonde dentro desse aplicativo você tem a opção de utilizar, por exemplo, o seu ponto, ou os seus pontos, né, que você conseguiu ali através da fidelidade ou do uso do seu cartão de crédito com determinada instituição, tá? Então, como é que esse aplicativo de terceiro consegue ofertar, né, o uso do seu ponto fidelidade, que é esse exemplo que eu estou citando, dentro, né, do aplicativo dele? Então, justamente é através desse tipo de iniciativa, ou seja, você acaba criando, né, esse ecossistema onde esse terceiro desenvolve pautado em algum tipo de API, né, que você disponibilizou, tá? Então tem diversos tipos de casos de uso, né? Se o seu negócio é financiamento, né, é justamente você oferecer APIs aonde você terá parceiros ou aplicações, aplicativos que vão oferecer, né, o seu produto, né, o seu dado, a sua informação, né, para gerar negócios juntos aí, né? Então a gente poderia entrar nesse mercado, né, ou nessa pauta, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos de ecossistema, ou seja, já com um nível maduro, mais alto, né, de maturidade em relação ao uso de APIs e adoções, né? Então, programa de parcerias, né? A gente pode falar aí de gerenciamento financeiro, tá? Então, são casos de usos aí que podemos utilizar diversos segmentos, inclusive, né? Por exemplo, o Open Banking, nesse cenário, ele é uma especialização de um Open API, ou seja, ele está sendo utilizado para um fim específico, né? Que nada mais é justamente de uma abordagem indo nessa linha. E aí a gente poderia entrar em outros exemplos, né? No varejo,
aí o physical, né, o marketplaces, na parte aí no mercado fitness, ou seja, a assinatura de um plano de academia onde você possa visitar várias academias físicas, né, e aí com a pandemia acabou se fechando, ou seja, né, essa mesma empresa que oferecia uma assinatura de diversas academias ao redor do Brasil ou do mundo, né, ela acaba migrando e poderia, por exemplo, oferecer pacotes de parceiros que oferecem conteúdo, streaming, por exemplo, aplicativos, né, que você possa se exercitar em casa, poder, né, passar o streaming ali dentro da sua Smart TV, dentro de casa. Então, são iniciativas que elas se interrelacionam, né, dentro desse mercado, tá? Indo um pouquinho mais além, setor automotivo, né, carros conectados, aonde, por exemplo, você pode ter aplicativos que hoje já fazem isso, né, gerenciam toda a parte do veículo, né, de maneira remota, sensores, tem a questão da telemetria, né, com a questão da telemetria, eu poderia ter uma empresa que vende seguros e eu posso fazer cotações de seguros personalizadas baseada em como você utiliza, como você dirige, por onde você anda, né? Então isso tudo entra nesse tipo de situação, né, iniciativas de OpenAPI. Um ponto legal aqui é que, assim, todo mundo já deve ter participado ou, né, utilizado isso de alguma forma, né? Alguns exemplos aí das Big Techs, Facebook, Google, Twitter, aonde você teve que criar uma nova conta num site, né, ou numa plataforma, num aplicativo que você quer utilizar, e você utiliza seu login social para poder efetuar seu cadastro. Você simplesmente usa a sua credencial dessas Big Techs, né, dessas redes sociais, para justamente ter acesso a efetuar seu cadastro, né, de uma maneira muito mais fácil e rápida, né, a experiência acaba sendo muito melhor e você também faz gestão aí de credenciais ou gestões de acesso, né, mais centralizadas, tá? Então, esse também é um caso típico de APIs abertas, onde o Facebook, o Google, o Twitter, eles abriram APIs onde essas plataformas, né, do entorno acabam utilizando essa abordagem para oferecer uma experiência diferente, né, centralizada e tudo mais para os seus clientes. E aí, assim, o próximo passo entra também toda a parte de segurança, né, é onde a gente acaba indo nessa linha quando se fala em OpenAPI, fala-se sobre APIs, né, e a gente tem visto bastante aí casos onde cada vez mais as APIs são utilizadas, né, e cada vez mais problemas aí de segurança acontecem em relação a esse tipo de plataforma ou tecnologia, né, que são as APIs. Basicamente, eu costumo dizer que quando se utiliza a API, a gente, aí dependendo do tipo, a falha e tudo mais, ela acaba sendo, né, muito mais, vamos dizer assim, o dado que é vazado ele é muito mais exposto, né? Você tem muito mais quantidades de registros através de um vazamento desse tipo. Por quê? Porque basicamente a gente tem um conceito, né, de apificar. Então você tem ali uma base de dados com informações, você acaba meio que apificando o seu dado, né, e expondo ele para que pessoas externas acessem, né, ou parceiros de negócio, aplicações e tudo mais entrem nesse processo. Aqui eu tenho um exemplo, né, onde dados, então a gente tem aí uma sequência lógica do que acontece, ou seja, qual que é a ameaça nesse ponto, né, ou seja, do vazamento da informação de uma instituição financeira. Então, o passo 1 seria justamente a falha né, na configuração dos mecanismos aí de segurança dessa API, né? Um roubo massivo de dados acontece, e logo em seguida, né, ou aí dependendo da timeline, você tem aí um black market acontecendo por trás desse processo, ou seja, nesse caso aqui que eu estou expondo, né, tem uma monetização das informações dos dados que foram vazados, né, então você tem aí como se fosse uma loja virtual onde você poderia selecionar algumas informações e você poderia adquirir esses dados para fazer algum tipo de ataque a dados financeiros, né, ou cometer fraudes em relação a esse processo, tá? Então, o passo 2 seria justamente, né, um black market, uma monetização, ou simplesmente uma exposição dessas informações, e o terceiro item já justamente as fraudes começando a acontecer,
né, e os clientes já, né, reportando esse tipo de ação, né, desse tipo de vazamento que foi feito através do que dos seus prejuízos ou, né, das tentativas de fraudes em relação a seus dados, né, a suas informações aí financeiras. E um fator justamente que chama atenção aqui é a parte a característica, né, o vazamento através dessas APIs, tá? Então, assim, como esse caso, nós temos diversos outros aí, né, tanto no Brasil quanto fora, onde vem acontecendo com frequência esse tipo, né, de problema, tá? Então, assim, seguindo aqui, né, eu tenho aqui onde o Gartner, ele aponta que até 2021, né, 90% das aplicações, né, web terão mais áreas de superfície para ataque, né, na forma de APIs expostas, ou seja, a, a tecnologia ela vem mudando, né, o modo de expor informação ou de adoção das APIs, elas vêm acontecendo, né, onde mecanismos de controle ou até mesmo o conhecimento, né, da segurança desse ambiente, ela não acaba acompanhando, tá? Então, até 2022, os abusos de API, né, através de APIs, elas passarão, né, para ataques mais frequentes. Isso a gente já tem visto aí hoje em dia, já é uma realidade, né, o que acontece. E quando a gente fala que as APIs, né, elas aumentam aí a superfície de ataque, é justamente por alguns fatores, ou seja, o modo, né, como as APIs estão sendo utilizadas, né, a ideia, né, o conceito, ela é totalmente diferente do desenvolvimento tradicional que vinha acontecendo, ou seja, quando a gente tinha aqui, né, um servidor de aplicação, né, onde ele era protegido por né, um HTTP server e todo a comunicação, né, era feita aí através, né, do método tradicional. Em contrapartida, hoje, né, quando a gente fala em APIs, ele acaba sendo aí muito mais granular, ou seja, você tem muito mais endpoints, né, de acesso, onde cada endpoint ele tem ali diferentes operações que podem ser executadas, tá? Mas não é só isso também, tá? A gente vê aí 3 principais pontos que contribuem para esse processo. A primeira delas, né, é a parte de invasão, né, a nível de rede, ou seja, o ataque sobre sua infraestrutura, mas aí quando você tem esse tipo de cenário, a responsabilidade geralmente aí é dos provedores, né, dos vendors, né, de mecanismos ou de soluções que fazem aí proteção do perímetro e tudo mais, mas é um mercado que justamente você já tem profissionais de segurança muito mais capacitados de fazer a proteção, né, os PETs para esse cenário, né, fornecidos pelos provedores, pelos vendors, eles já saem aí para resolver o problema, né, e normalmente é fácil de hackear, mas não é mais verdade, ou seja, né, não é tão o dia a dia, não é algo frequente, tá? Quando a gente vai para as invasões através de aplicações web, né, então aí a gente já tem uma responsabilidade compartilhada entre aplicações aí que são feitas dentro da organização e aplicações que são de terceiros, né? Ou seja, ou de alguma forma você acaba contratando, né? Essas aplicações. Nesse cenário, nesse segundo cenário, alguns profissionais de segurança eles têm uma capacidade aí já para proteger, até por conta de ter um longo tempo aí em relação. Temos tecnologia para isso, ou seja, WAFs, né? IDS, IPS, firewalls aí, né? Entra também toda a parte de teste de segurança em relação a esse tipo de cenário, né? Maturidade entra também nessa equação, tá? Ainda sofrendo algum tipo de invasão, mas também já está um pouquinho mais difícil do que antes, até pela maturidade, pelo que a gente tem visto aí do mercado. Quando a gente vai aí para uma invasão através de APIs, né? Aí esse cenário acaba mudando, né, bastante, onde a responsabilidade das empresas, na grande maioria dos casos, né, ou seja, você tem aí as APIs sendo desenvolvidas totalmente, né, 100% quase que em casa, ou seja, pelas próprias organizações que montam aí suas APIs, né? Você tem poucos profissionais de segurança capacitados,
né, para proteger, ou até mesmo quem desenvolve essas APIs também, né, não tem muito conhecimento em relação a isso, tá? E geralmente as tecnologias ou ferramentas, né, que estão sendo utilizadas para a proteção, né, desse novo canal, através das APIs, elas justamente acabam deixando gaps aí por falha de configuração, ou não ser a ferramenta necessária, né, para fazer esse tipo de proteção, tá? Então é um novo vetor de ataque que a gente tem visto aí frequentemente em relação a isso, né? E junto justamente com o ataque vem aí a questão das ameaças, né? Então, como o próprio o André, né, na sessão anterior falou, ele citou inclusive ali, né, o WASP em relação ao top 10, né, de segurança ou de recomendações para a segurança de APIs. Se a gente for olhar até esse mecanismo, né, ou esse recurso, ele é relativamente novo, né? Então, assim, acho que, se eu não me engano, acho que foi no meio do ano passado, em 2019, que acabou saindo aí a última release em relação a esse mecanismo. A gente tem aí diversos tipos de ameaças comuns, né? Tem uma lista, então, ataques de parâmetros, que, por exemplo, acabam explorando dados aí enviados, né, incluindo, por exemplo, URL, query string, cabeçalho, payload, tá? Ataques em relação à identidade, né, que buscam explorar falhas aí na parte de autenticação, autorização, né, o rastreamento da sessão. Então, isso tudo entra dentro desse processo de ameaças também. Um outro ataque aí, dependendo, né, do que foi empenhado, ataques de man in the middle, ou seja, são ataques onde você consegue interceptar as transações, né, ou seja, transações legítimas, e elas buscam explorar dados que talvez não foram ou assinados ou criptografados. Então, aí com isso, né, o atacante ele tem acesso a informações confidenciais, né, um exemplo, dados pessoais, dados financeiros, né, eles conseguem alterar, né, o conteúdo ou a transação, tá, que está em tráfego, né, ou até mesmo reproduzir transações legítimas com dados, né, modificados, tá? Entra também nesse processo. Quando a gente, aqui também tem uma lista, né, de mais algumas outras, e aí a gente segue, pode falar sobre engenharia reversa de aplicativos, né, roubo de API keys, quando a gente, ataques de negação de serviço, né, ataques de injeção, roubo de tokens de injeção. Então tem uma série de mecanismos aí que hoje estão sendo utilizados. E aí, novamente, a gente retorna aqui para, né, o Gartner, aonde a gente, eles enfatizam muito isso, ou seja, os ataques, né, de violações aí de dados, né, tem uma frequência maior, tá? Proteger aplicações aí, ou APIs, né, com soluções de segurança genéricas, muitas vezes não funciona, ou seja, cada tipo de problema, né, tem que ser resolvido ali mas justamente como o André citou, né, a combinação dessas tecnologias, acho que é o ideal, ou seja, não existe bala de prata, né, a gente justamente fazer a proteção de segurança em camadas, né? Outro ponto também importante é você conhecer seu ambiente, né? Você fazer aí uma descoberta das APIs, conseguir fazer a classificação da criticidade de cada API, ou seja, qual é a sensibilidade da informação que trafega por esses canais ou por essa API específica, né? E também a modernização da arquitetura, ou seja, quando a gente fala em mundo híbrido, né, que o Alfredo vai citar aí na próxima sessão, o quão complexo esse ambiente acaba sendo, ou seja, tem vários tipos de proteções, muitas vezes essas proteções elas não são feitas da maneira adequada em todos os pontos que você tem, né? Você prioriza ou você acaba não tendo essa visão de segurança aí em todos os pontos que são necessários, tá? Entra também até um outro fator que aí entra na questão dos padrões, né, que seria desenvolver, né, ou comprar. Eu desenvolvo dentro de casa o mecanismo, né, ou eu vou para um componente, utilizo, né, aí padrões e tudo mais, né? Então esse também entra como um desafio, né, como uma ameaça, tá? Aqui
eu tenho uma arquitetura, né, de referência, tá? Que a gente acaba utilizando bastante aqui para, né, para falar um pouquinho sobre segurança aí do OpenAPI, né, do Open Banking, né, dos mecanismos que a gente consegue, né, colocar aí para fazer essa proteção. Então, uma visão omnichannel pautada, né, em APIs, onde você tem aí parceiros de negócio, você tem, né, como o André citou, a plataforma de API Gateway, né, fazendo toda a parte de segurança, mas novamente, a gente tem também aqui na frente uma proteção através de um WAF, por exemplo, para fazer aí proteção de ataque de negação de serviço, né, os outros tipos de ataques que a gente acabou passando ali nos slides anteriores em relação, né, à combinação de tecnologias, né, utilizar padrões de mercado como o WAF, OpenID Connect, né, para fazer toda a parte de autenticação, emissão de tokens. Se sua API ela for sensível, né, tiver dados sensíveis ou transacionais, financeiros, coisas desse tipo, né, que você julgar que sejam aí relevantes, vale empenhar também todo o processo aqui de multifator de autenticação, que a gente chama aí, né, Strong Authentication, em relação à sua estratégia, tá? Quando a gente fala na parte de governança de segurança de APIs, é justamente fazer um discovery, conhecer quais são as APIs, montar seu baseline de segurança e justamente verificar periodicamente se esses baselines de segurança eles estão sendo aplicados em relação às suas APIs, né? Outro fator também que seria a parte de teste, né, após o desenvolvimento, ou seja, antes de publicar uma API dentro do seu ambiente de produção, né, a governança de segurança das APIs, justamente ela faz essa verificação, né, se os mecanismos de segurança estão bem colocados ou aplicados a essa API que está sendo colocada no ambiente de produção, tá? Então, aqui a gente tem uma arquitetura de referência que dá essa visão, né, e finalizando aqui, basicamente descubra suas APIs, ou seja, né, algumas recomendações, você não consegue proteger o que você não conhece, e aí entra a questão também da Shadow IT, onde você tem sua área de negócio contratando plataformas ou publicando APIs, né, sem o conhecimento aí da área de arquitetura de segurança ou da área de segurança, né, quantifique as ameaças, ou seja, uma vez você descobriu aí quais são suas APIs, inclusive as que você não conhecia, né, o quão mal protegidas elas estão, né, quais são suas vulnerabilidades e documentar bem, né, essas APIs, combinar tecnologias, WAF, API Management, gestão de identidade, né, combinar as tecnologias aí para, né, ter essa proteção das APIs de maneira eficaz, tá? E, se necessário, colocar camadas adicionais, como eu disse, né? Autenticação forte, toda a parte de análise de risco, como o André falou também, né? Baseado em contexto, ou seja, geolocalização, dispositivo, né, fazer todo esse tipo de controle em cima de quem está utilizando e como está utilizando essa sua API, tá? Basear sempre em padrões e colocar um modelo ou implementar um modelo onde você possa fazer esse controle, né, esse enforcement distribuído, né, caso você tenha aí um ambiente híbrido, né? Então essas são as recomendações aí para finalizar a minha apresentação, né, e agora eu passo a palavra aí para o nosso amigo Alfredo. Opa, Darcy. Opa, fala Alfredo, agora é contigo. Joia, obrigado aí da sua apresentação. Daqui a pouco a gente se encontra aí de novo nas perguntas e respostas. Legal. Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a DGB. Eu tenho uma apresentação aqui para vocês. Eu vou falar como que o low code, né? Vou explicar para vocês esses contextos, esses conceitos também, tá? Como que o low code ele se aplica para o OpenAPI, pensando toda essa preocupação de segurança, né? Um ponto interessante que o Darcy falou bem no finalzinho ali, ele falou de Shadow IT também. Shadow IT, entre outros aspectos, ele é bem preocupante. É uma das coisas que a gente ajuda aqui a endereçar, tá? Que é para poder atingir esse time to market para os usuários, tá?
Falando aqui rapidamente sobre mim, aqui é um resuminho, tem o meu LinkedIn ali embaixo, tá? Eu sou autor de alguns livros de segurança e desenvolvimento, tá? Trabalhei na IBM, trabalhei na CA e na Novell, que são empresas aí de tecnologia, e hoje eu trabalho na Digibi, tá? Eu fui consultor de segurança para alguns dos bancos digitais brasileiros, ali os principais bancos, eu participei. O Darcio também participou comigo de vários projetos aqui. E eu também fui consultor de segurança para diversas empresas ali, como a CVC, Claro, Bradesco, entre outras, tá? Tem um QR Code aqui, caso alguém queira falar comigo. Esse QR Code ele se repete ao longo da apresentação. Então, aquilo, eu não sou o cantor sertanejo, mas a live tem QR Code aqui, então, apontando aqui para vocês. E aí, seguindo, né, vou explicar ali alguns conceitos e explicar uma abordagem aqui diferente aqui para o mercado. Primeiro conceito, de Hybrid Integration Platform, tá? Isso aqui é a arquitetura da Digibi, tá? Essa é a arquitetura da Digibi. No final eu falo um pouquinho de aspectos de segurança, mas aqui qual que é o objetivo? O Hybrid Integration Platform, ele nasceu para endereçar desafios crescentes de arquitetura das empresas, tá? Incluindo desafios com OpenAPI. A gente vai discutir um pouco disso ao longo da apresentação, mas outros desafios como o crescimento de itens a serem conectados, tanto internos quanto externos, então algo extremamente legado, ou até abordagens mais modernas, e também abordagens na nuvem, tá? E aí entra aquele toquezinho ali do Shadow IT, que, por exemplo, as áreas de negócio acabam contratando coisas SaaS e tudo, de uma forma desorganizada, então você tem que entender o como você entrega algo com menos fricção para o desenvolvedor, algo mais rápido, tá? E aí a gente também vai pegar nesses pontos de como acelerar isso, para que não dê essa oportunidade de que aconteça o Shadow IT. Ou, se é algo que faz sentido para o negócio que nasce na nuvem, você conectar também de uma forma segura. Né? Um pouquinho mais de contexto aqui, para ficar bem claro o entendimento, eu vou falar ali de low code, né? Então, o que é low code aqui, tá? E também um contexto ali de pipelines, para vocês entenderem. Então, pipeline é uma nomenclatura que a Digibi utiliza, pipeline é uma integração. Então, o que vocês estão vendo é um exemplo de integração, e esse exemplo, a gente chama de pipeline, que ele vai ligar um ponto a N pontos, tá? Ou N para N, e por aí vai. E o conceito aqui de low code é que vocês podem ver aí que em vários pontos eu tenho, né, por exemplo, eu tenho ali API, eu tenho aqui um aspecto de segurança, eu tenho aqui uma conexão com SAP, eu tenho decisões que vão levar a vários caminhos. Isso aqui é a nossa abordagem para low code. Por quê? Porque eu vou arrastar esses componentes e com esses componentes eu vou criar integrações de uma forma mais simples. Forma mais simples e mais segura. Esse é o primeiro ponto aqui. Por exemplo, se eu vou conectar com o SAP, aqui já foi pensado todos os aspectos de como que você faz uma conexão segura ao SAP, dentro, logicamente, do que ele foi concebido. A gente não está falando que está expondo diretamente o SAP para a internet, esse é o ponto importante. Então, por exemplo, aqui, se eu estou expondo, digamos que eu estou expondo o SAP aqui para a internet, eu estou expondo ele por meio de uma OpenAPI. Então, aqui eu estou construindo uma OpenAPI com conceitos de low-code e aplico toda a parte de segurança. Tá? Aqui um pouco, cai naquele ponto que o Darcio falou do APIficar. Então, assim, qual que é o desafio, né, da porta para dentro? Então, vamos falar aqui que a API ali na ponta, ela é a porta. Então, assim, qual é o desafio da porta para dentro? Qual é o desafio depois da porta para fora? Então, da porta para dentro existe um grau alto de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem um exemplo de conectando em CRMs, ERP, você tem que codificar como que vai ser essa integração, como que ela vai acontecer, você tem que traduzir ela para API para entrar no API Gateway com todos os aspectos de segurança que o Darcio e o André já comentaram, tá? Então,
Isso aqui exige um esforço. Esse esforço, quando você entra ali com um contexto de low-code, você está entrando naquele ponto que o Darcy falou de APIficando, né? Então eu vou APIficar com low-code. Com low-code eu vou fazer os meus, né, pipelines internos que eu vou conectar nos sistemas e vou transformar aquilo em API. Então vou transformar, por exemplo, uma conexão com mainframe, vou transformar um banco de dados em API. Então eu vou transformar, né, dados em N meios, e esses meios são crescentes, e esses e-mails envolvem decisões, envolvem conexões externas e por aí vai, em APIs. Nesse ponto, eu entro com o que seria o portal aqui do desenvolvedor. Portal do desenvolvedor, e aqui uma pessoa que é o evangelista de API. Então, aqui para contextualizar a todos, o evangelista de API seria uma pessoa que ela está de olho ali no portal do desenvolvedor. Por quê? Ele tem suporte, ele tem fórum, ele tem documentações. A documentação da API está correta? Né? O fórum tem perguntas a serem respondidas? O pessoal está engajado em usar minhas APIs? Então, esse é o objetivo aqui do portal do desenvolvedor. Agora, o ponto é, eu fiz todo esse trabalho, construí as APIs, posicionei elas no portal do desenvolvedor. E assim, construí com ou sem low-code, né? Quer dizer, eu posso ter um esforço muito maior ali, né? Se não fosse com low-code, coloquei no portal do desenvolvedor. As APIs, elas são suficientes? Essa é uma pergunta. E aí entra aqui no contexto de ecossistema aqui. Então, o ecossistema é muito mais do que da porta para dentro. Eu tenho, né, uma empresa, né, que seria ali o customers, e ela pode ter parceiros de negócio. Então, vou usar um exemplo aqui ao longo da apresentação, eu posso ter um banco que ele provê crédito. E eu tenho um parceiro, que é uma instituição de ensino, que ela quer prover crédito estudantil. E aí o ecossistema começa a ficar pior. Eu tenho fornecedores, eu tenho uma série de coisas. Você parou ali com o API na sua porta, né? Você parou com a sua API. E aí o desafio começa a ficar maior. Nesse desafio maior, começa a entrar esse contexto aqui, ó, da porta para fora. Então, o que é o contexto da porta para fora? Eu tenho que ter um desenvolvimento do lado desse parceiro meu de negócio, né, um desenvolvimento dele para criar as APIs, criar uma conectividade com minha OpenAPI, e eu mais o meu desafio interno. Esse é o desafio da porta para fora, que a gente chega num ponto aqui até interessante e engraçado. Digamos que os dois estejam bem maduros, então os dois têm uma boa estratégia de OpenAPI. Só que você chega aqui num ponto que até um colega meu fala bastante, você vai ter uma API olhando para a outra. Então você vai ter a sua API olhando para a API do seu parceiro. Quem escreve o código no meio? Então, esse é um outro desafio aqui. Tá? E aí, como que funciona a nossa abordagem aqui para low-code? Né? Primeiramente, um ponto importante você teve todo um esforço do evangelista de API, tá? Para que você chegasse a ter um portal de API com a API criada, com a documentação dela, com suporte, com uma série de coisas, mas alguém está consumindo essa API? Tem alguém vindo procurar essa API? A sua experiência que você está provendo é suficiente para que você seja escolhido? Porque daqui a pouco terão vários provedores de API com experiências diferentes e você não sabe se você será o escolhido. Existe um outro papel que eu indiquei ali como BDM, foi só uma abreviação, seria o Business Developer Management, seria uma pessoa da sua empresa que tem que capitalizar agora a API. Então, você criou a API por um motivo. Você eventualmente criou essa API para vender o crédito, no nosso exemplo. E aí o BDM, ele tem a função de obter pessoas interessadas nessa API. Então, ele tem que vender a sua experiência de consumo dessa API e ele tem que vender que não existe fricção nessa API. Esse é o desafio. Como que a gente endereça isso? A gente endereça isso com um conceito que chamamos aqui de cápsula. Esse conceito de cápsula temos já uma integração construída pensando no seu parceiro de negócio, tá? Essa integração, ela já seria, por exemplo, uma integração com, por exemplo, SAP para crédito estudantil. Então, você tem no módulo SAP que trata
do sistema estudantil ali, toda a integração necessária já segura, já empacotada, para que o banco conecte diretamente nela. Então, essa integração, ela conectaria direto a sua API, e isso seria um acelerador para você obter as pessoas. Então, nesse contexto, muda, e o seu BDM está entregando algo pronto. Tá? Então, esse entregando algo pronto, aqui é o exemplo da cápsula. O BDM, ele passa a entregar, por exemplo, essa cápsula, que seria essa integração SAP pronta, com as decisões prontas e tudo aqui já pensado de segurança. Tá? E aí, seguindo, né, como que se tem ganho em cima disso? Tá? A ideia aqui é você trocar o que seria uma abordagem do portal de API, tá? Ele eventualmente pode existir até para quem está consumindo ali, provendo as cápsulas, ele pode existir, não tem problema nenhum, mas ali o portal de API, ele trocaria, por exemplo, para algo dentro do site seu, provendo o que é a cápsula. Então ali você teria ali integração com um provedor de e-commerce para fazer checkout, integração com um sistema de RP estudantil para promover o crédito estudantil, e por aí vai. Um banco pode oferecer isso, tá? Então, da plataforma é entregue, né? E aqui, por coincidência do destino aqui, né? É entregue via API, né? As cápsulas ali, e a pessoa vai prover, né? Por exemplo, um banco, ele está provendo aí esse catálogo aí, né? Dessas cápsulas para serem consumidas. E aí, um parceiro interessado, ele não vai pensar assim, nossa, o que eu posso desenvolver usando essa API? Como eu vou desenvolver meu crédito estudantil? Ele tem lá, crédito estudantil, pum, e ele vai já acionar diretamente, e aí a vida do BDM ali ficou mais fácil. Uma outra abordagem aqui, não é no portal, né, do cliente, mas numa visão nossa de portal. Então, as cápsulas, elas seguem num catálogo nosso, por exemplo, tá? E aqui também algo que é muito diferente, né, muito diferenciado, é o quê? Aqui a gente está empoderando mais o evangelista de API. Porque o evangelista de API, com esse conceito, ele vai poder discutir com a pessoa na ponta que quer consumir, por exemplo, a instituição de ensino, e eles vão fazer ali uma sessão de ideação na própria plataforma, montando o que seria ali uma futura cápsula. Então, eles vão construindo junto, tá? Com o nosso conceito de low-code, a segurança já está carregada ali em vários aspectos. Então, quando ele arrasta a SAP, eu já obrigatoriamente tenho os aspectos de segurança para poder conectar ali no SAP, tem outros aspectos de cofre de senha e por aí vai. Então, nessa ideação dele já parte o que vai ser uma integração, uma futura cápsula, e isso retroalimenta ali esse marketplace de cápsulas para o BDM trabalhar, tá? Então, diminui fricção e gera produtividade aqui, né? Já quase no final aqui, eu volto na arquitetura. Na arquitetura aqui, para reforçar alguns pontos. A arquitetura da DGB, ela é uma arquitetura que ela vai prover ali microserviços, né, para fazer essas integrações. Existem todas as preocupações apontadas ali pelo André e pelo Darcy. Então, tem toda uma camada de segurança de API, tem todo um aspecto ali de cofre de credenciais, criptografia dos dados, né, muito cuidado com o log para não expor dados, né? Então existem todos esses aspectos. Para quê? Para simplificar também a governança e tirar um pouco da fricção ali do desenvolvedor. Então, assim, a plataforma em si, ela tem, por carregar toda essa criticidade de dados, ela tem que ser bem pensada para o acesso privilegiado, tá? E ela tem que prover para as integrações ali, né, autenticações modernas, como, por exemplo, o ALF, ela tem que estar preocupada com o OASP, como o André colocou, algumas coisas que eu já falei, né, como criptografia dos dados, como ofuscação de dados em log, cofre de senhas, porque imagina, uma plataforma que envolve integração de uma forma tão complexa, ela tem muitas credenciais críticas, então ela tem que ter um cofre de senha robusto, tá? E aí vai, contenção das ameaças baseadas em canais, em situações
que uma das pontas não é tão madura, eventualmente conectar via VPN e fechar essa conexão VPN e por dentro percorrer os demais aspectos de segurança, tá? Então, essa era a mensagem que eu tinha aqui hoje, né? Aí eu convido meus colegas aqui para verificarmos as perguntas. Opa, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Joia, obrigado aí a todos, obrigado a participação até agora. Vou pegar aqui algumas perguntas, tá? Vamos lá. Uma pergunta para o André, primeiramente, né? Por que você julga tão relevante a validação por Red Teams das APIs? Não, bacana, Alfredo. Esse conceito de Red Team, né, nas empresas, né, ele acaba sendo, a gente poderia dizer, uma evolução de um conceito que a gente tinha de pen test, né? Era muito comum antes a gente contratar lá uma empresa para fazer um pen tester, esse cara vinha, fazia um pen tester, entregava, né, um relatório, por melhor que fosse a qualidade, né, desse trabalho, entregava um relatório e depois, com recomendações, ele saía. E você tinha uma dificuldade, né, de manutenção desse conhecimento ali dentro da empresa, né? Quando a gente fala do Red Team, né, é um time que vai estar sempre desafiando a segurança, né, os controles de segurança implementados dentro da organização. Pensando então em API, né, é um time que vai ser capaz ali de fazer testes simulando ataques, que vai também sentar depois, uma vez realizados esses testes, com o time de desenvolvimento para explicar onde estariam essas fragilidades, né, nas APIs, e aí sempre tem uma questão fundamental de lições aprendidas, né? Então, a partir daí dessa troca, né, certamente isso vira um requisito de segurança. É muito comum também que membros aí de Red Team eles passem ali para o lado que a gente chama de Blue Team, né, o time que vai proteger, que vai ajudar a configurar um Web Application Firewall ou uma solução ali de API Security. Então, certamente, os seus controles serão tão bons quanto testados eles, né, mais testados eles forem. Então, não adianta você simplesmente implementar um controle e não testar. Então, por isso que eu acho que é tão importante. Legal. Legal. Você falou aí de controles, eu vou fazer um gancho aqui em uma para o Darcio, né? Que dicas você daria, Darcio, para elaborar a política de segurança, né, em cima de APIs aí, né? E depois o André pode complementar também. Acho que até o André, na apresentação dele, ele citou um ponto que acho que é importantíssimo, assim, mais do que ter os mecanismos, é eles estarem bem configurados, né? Então, assim, quando a gente fala em política, é claro que aí a gente tem ali alguma combinação em camadas de diferentes tecnologias para prover essa segurança, né? Eu citei na minha apresentação, né? A gente fala aí de um AF, sem entrar na segurança ali já out of the box, né? Mas API Gateway, diferentes camadas, né? Em relação a isso, combinado. Mas quando a gente fala em política de segurança, também a gente tem que olhar ali no detalhe se a API ela tem que ser autenticada, né? Ou não. Talvez até olhar no detalhe mais granular, qual que é o tipo de escopo, né? Ou que a gente, para quem está acostumado com a aplicação tradicional, seria o perfil de acesso ou RBAC daquela API. Que tipo de operação alguém que se autenticou contra ela ou não se autenticou, né, tem ali permissão, né, em relação a isso. Então, isso tudo faz um conjunto da política, né? Se ela o canal é criptografado, ela só aceita a conexão criptografada, ou eu preciso ter uma autenticação mútua, né? Quem está acessando precisa ter um certificado também na ponta para fazer isso. Então, a combinação desses mecanismos todos, mais a camada de proteção, as tecnologias, diferentes pontos, que vão fazer parte dessa política. Legal. Tá? Quer comentar Acho que aí um ponto principal é testar, né? Aí cai aí pegando o link justamente a configuração, porque muitas vezes as falhas elas não são na tecnologia, mas são na configuração da tecnologia, dos mecanismos, né? Então acho que esse é um ponto importante. Legal. Complementando, só eu vejo também, ter participado de alguns grupos de discussão, né? Até um deles conheci meu amigo Alfredo uns anos atrás aí. E a gente vem discutindo muito, né, esse tema de segurança ali de
APIs, né? E o que a gente percebe é que muitas vezes as APIs, algumas vezes são construídas tendo em mente que você vai ter dispositivos de segurança aí à frente dessas APIs, né? Então, você acaba tendo lá um WAF, um API Gateway, só que muitas vezes elas são disponibilizadas também ali internamente, sem passar, né, por esses dispositivos de segurança. Então, é fundamental que a API de forma nativa, ela já tenha, né, conforme o Darcy comentou bem, alguns mecanismos de segurança mínimos, né? Porque senão, fatalmente, por uma falha de configuração, ela vai acabar sendo exposta, né, de forma inadequada e gerando aí uma vulnerabilidade que vai ser explorada por alguém, né? Ah, legal. Não, exatamente. Assim, eu só tenho a concordar com vocês, né? Até uma preocupação nossa por exemplo, simplificar o que for possível para garantir que automaticamente o que é possível já esteja configurado para segurança. Esse é um ponto importantíssimo. E de qualquer forma, assim, também a gente possui um conceito que chama Complexity Mindset, que envolve tudo, desde as boas práticas da arquitetura e tudo. Então, quando a gente discute com um cliente, né, com um parceiro ali, aí a gente já vai apontar esses detalhes do escopo. Tipo, nesse lugar aqui tem que ser esse escopo de segurança, nesse lugar aqui tem que ser esse escopo de segurança, né? Isso é inevitável. Não existe padrão único para interno, externo, parceiros. Isso não existe padrão único, né? Legal. A próxima pergunta é sobre LGPD. Tem uma pergunta, né, que como que LGPD se casa aí com a questão das APIs? Tá? Darcy, André? Bom, eu posso começar aqui. Bom, assim, de imediato, na minha cabeça vem dois pontos aí, tá? A gente acabou citando, o Alfredo, né, pegou nesse gancho também, que é a da Shadow IT, ou seja, né, área de negócio, ou até mesmo o que o André citou, APIs internas né, eu preciso lançar algum tipo de iniciativa, alguma inovação, algum produto de maneira rápida e acaba não bypassando os processos formais aí, né, que é o cenário que a gente costuma falar, passou o cartão de crédito, colocou, né, a API na rua, né? Esse é um problema, porque muitas vezes a API pode ter dado sensível, pode ter, né, dependendo aí da informação, e se não foi bem controlada, acaba, né, finalizando aí em cenários ruins, né, em relação a isso. E outro ponto também que não dá para fugir, quando a gente fala de LGPD, é todo um processo de consentimento de acesso à informação. Então, quando a gente fala de acesso por terceiros, né, então eu estou acessando o dado do Dárcio, né, em nome do Dárcio, na verdade, né? Então você tem um terceiro nesse cenário, onde o consentimento ele passa também a ter um certo grau de autorização de acesso. Então não basta eu estar autenticado, não basta eu estar autorizado, mas você tem mais uma etapa que o Dárcio deu consentimento para esse acesso, né? Então seriam rapidamente indo nesses dois pontos. Legal, concordo com o Darcio, né? Acrescentaria aí a questão, por exemplo, dos logs, né, que a gente acabou mencionando, acho que os três mencionaram, né? O que a gente vê muito comum, né? Os logs eles expondo, né, algumas informações ali de clientes, então é necessário realmente você ter ali uma tratativa, né? E eu diria também, né, nessa integração ali com parceiros, né? A configuração adequada, né, do acesso do parceiro nessa integração, tá? Que vai inibir também que ele tenha acesso a alguns logs e, se possível, a gente taguear, né, os dados que vão para parceiros também, o que vai facilitar, caso, infelizmente, ocorra um processo de vazamento de informação, enfim, você identificar, né, a origem do vazamento, tá? Isso são pontos importantes. Legal. Eu tenho duas aqui que eu acho que faz sentido elas caminharem até juntas, né? Estão perguntando bastante aqui sobre expansão das APIs, tá? Tem uma pergunta da Fabiana sobre a expansão crescente das APIs, tem uma outra pergunta falando como fica a governança de segurança entrando nesse ponto mais desenfreado, né? Por exemplo, eu conheço empresas que
já possuem centenas de APIs e novas são criadas, novas são alteradas. Como a gente controla isso com segurança? Como a gente governa isso com segurança? Quer comentar o André primeiro, depois o Darcio? Se existe um mecanismo para isso também, tá? Não, posso falar, né? A gente conversou um pouquinho aí sobre os mecanismos aí de discovery de novas APIs. De novo, né, esse tema remete muito forte aí à questão de Shadow IT, né, que já era um problema, né, na fase que não tinha a Shadow IT conectando os bancos de dados, consumindo, né, as nossas as aplicações muitas vezes de uma forma não muito controlada, né. Aí tem um cenário também para pimentar um pouquinho mais dos RPAs, né, com as Shadows IT também. Contas de serviços. Então, eu vejo ali que é muito importante, né, estabelecer uma governança. Uma coisa que a gente chegou a fazer numa outra empresa que eu trabalhei, acho que foi bem legal, né, é você homologar, né, essas áreas, né, já que a gente vai ter o desenvolvimento por outras áreas e você vai ter o modelo federativo, tá? Muitas empresas não conseguem, a área de TI, fazer todo o desenvolvimento, então você ter requisitos mínimos e você gerar ali, né, periodicamente, né, uma análise de maturidade dessas áreas, né, e aí que envolveria também esse processo de discovery, de testes das APIs para ver se está seguindo o padrão corporativo definido. Então, cabe aí às áreas de TI centralizadas definir padrões, depois tentar de alguma forma medir, né, se esses padrões estão sendo seguidos pelas áreas que estão desenvolvendo as APIs. Legal. Darcio? Bom, justamente o André citou aí a parte de discovery. Acho que esse é um ponto que eu também concordo com, né, com tudo que ele disse. Em relação a testes, né, de configurações e tudo mais, quando a gente, né, se possível, criar ali o baseline, que seria a configuração mínima de segurança, isso tanto para dentro quanto para fora, mas iniciar, né, ou começar a fazer, talvez ali, esses testes de maneira contínua. Acho que essa é a grande, né? Ou seja, da mesma forma que a gente tem a ST para CI/CD, né, na sua esteira, automatizar um processo desse, ou seja, discovery, né, descobrir a API, testa ela baseado no baseline. Então, criar diferentes categorias de baseline, dependendo do escopo, né, da sua API, dentro ou fora, mas também ter esse teste cíclico, né, contínuo, durante a vida da API. Acho que, né, é um bom caminho. Não, legal, é bem esse ponto que eu ia comentar mesmo, era os dois caminhos, ou eu faço um discovery e valido se ela está aderente, ou, né, vamos dizer, algo mais organizado ali, né, na esteira, a esteira me pergunta, ó, chegou aqui uma API, eu estou seguindo em frente, não importa a tecnologia, né, não importa a tecnologia, eu estou seguindo em frente, aí com essa inteligência vai falar, opa, isso aqui vai ficar na borda, isso aqui vai ser de uso interno, cada um com seu baseline, e aí deixar seguir ou não, né, eu acho que isso aí é fundamental. Legal. E aí tem uma pergunta para o Darcio aqui, qual o benefício para os desenvolvedores com OpenAPI? Bom, como eu falei lá no início, né, acho que foi na abertura, essa estratégia, basicamente, ela busca engajar, né, esse ecossistema, né, esses desenvolvedores, tá? Eu acho que, assim, quando a gente fala de estratégias de OpenAPI, acho que 100% das iniciativas tem que ser pautada, baseada em uma boa documentação, né, exemplos de código, talvez um onboard adequado do desenvolvedor, ou seja, um self-service, onde ele consiga de maneira rápida olhar o catálogo das APIs, né, as APIs elas também têm que ser bem desenhadas, ou seja, né, o cara não pode demorar 2 dias para colocar um protótipo para rodar, tá? Então, acho que esse é o grande objetivo e é o grande benefício, você adequar um conjunto de artefatos e já entregar algo pronto para o desenvolvedor. Então, de uma maneira rápida, ele conseguir prototipar e colocar um MVP, né, para rodar e ver se aquilo faz sentido para a empresa dele consumir as APIs abertas de uma outra instituição. Acho legal. Que, tá? Legal. André, algum comentário desse? Senão vou casar com uma outra pergunta aqui, até você pode me ajudar nela também.
a visão ali do Darcy, né? Realmente a visão do OpenAPI facilita muito, né? Porque você antes aí de codificar, né? Você já fez o design da sua API, compartilha a documentação, tudo mais com o seu cliente, e ali já faz um ajuste antes de cair realmente para o processo de desenvolvimento. Ajuda bastante nesse sentido. Bem ágil. Legal. Então, tem uma pergunta que fizeram para mim que eu acho que é uma continuidade aqui dessa, tá? Eu pergunto aqui para o Alfredo, né? Poderia falar mais sobre o papel do BDM que eu citei na apresentação e o evangelista de API. O evangelista de API, vou começar por ele, tem tudo a ver com a última pergunta aqui. Esse papel é de uma pessoa dentro da empresa, isso seria para empresas que são mais maduras ali com o OpenAPI. Então, é uma pessoa que ela está pensante sobre esse contexto de API. Ela vai ajudar ali no que deve ser aberto, no porquê, entender a área de negócio, o que ela precisa abrir ali de API, ser ali uma ponte com outras áreas, né, buscando isso, né? E aí, quando a gente entra ali naquele contexto que eu coloquei que a gente está expandindo, essa pessoa ganha mais relevância ainda, ela vai entender o que o parceiro de negócio precisa consumir para que seja construída a integração da melhor forma, tá? Ou tendo, né, o facilitador que eu apontei, né, que seria ali a DGB, ou por outros meios, mas é papel também do evangelista de API entender isso. E o BDM é uma pessoa da sua empresa interessada em fomentar o uso da API, né, para que ela traga lucro para a empresa. Então, por exemplo, um banco ele tem que ter os dois papéis, um evangelista e o BDM. O BDM que vai fazer o banco vender crédito, né, via API. É o mais interessado de que a API monetize, né? Então, o BDM também tem esse papel importante. Então, o quanto facilitar a vida para o BDM também, mais a sua empresa ela vai gerir, né? Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Me perguntaram também de low code, né? Então, explicar um pouco mais de low code. Existem conceitos como no code, low code, tá? Você acaba encontrando essas abordagens para outras coisas também, como criação de aplicações rápidas e por aí vai. Então, aqui eu trouxe o low code no contexto aqui de OpenAPI. Então, como que eu acelero o OpenAPI na porta para dentro e da porta para fora usando isso, né? Até o Darcio comentou, né? O André já passou por isso também. Como que eu APIfico mais fácil, né, as APIs? Então, acaba caindo em, se possível, estratégias de low code. Se não, a estratégia é usar aqueles exemplos que o André colocou. Passou pelo monolito, passou pelo SOA e por aí vai. Então, assim, dentro do que você tem de recurso, como que você consegue dar uma experiência melhor para o desenvolvedor, né? E no caso da DGB, a gente tem uma plataforma visual para fazer as integrações e essa plataforma ela foi pensada para segurança. Então, ali, quando eu coloco ali um componente que conecta no ERP, ele já vai conectar da melhor forma segura possível, já foi testada tudo. Uma coisa super importante, eu me vi ali nos aspectos de toda a validação de segurança, toda a validação de Red Team, a arquitetura de referência que o Darcy apontou, tudo isso é vital e tudo isso, por exemplo, faz parte da DGB ali também, para ela poder existir, né? Para ela poder ser. Senão não tem sentido. Você não pode acelerar, né? E acho que os colegas concordam com isso. Você não pode acelerar de forma insegura, né? Então, não adianta dar os mecanismos para acelerar de forma insegura, né? Acaba desdobrando ali também no Shadow IT, nos outros ali, que o pessoal começa a comprar qualquer coisa, começa a conectar qualquer coisa. Né? Se vocês quiserem comentar também sobre isso, André? Não, gostaria sim. Acho que no mundo ágil, essa tem sido uma discussão em vários grupos, né, assim, de CISOs e tal. No mundo ágil, a solução mais rápida, o mais fácil de ser consumida, ela tem que ser a mais segura. Então, esse é um grande desafio, realmente, aí que você tem nas empresas. Então, como prover algo que já possa ser consumido rápido aí pelos desenvolvedores e tudo mais, e que vá garantir, né, que seja um build block seguro, né? Ao invés ali de você ter, né, o tradicional, né? Você começa a desenvolver, passa a ter APIs que entram, tem alguns problemas de segurança e depois você tenta correr atrás do prejuízo e corrigir, né? Legal. Eu tenho mais uma pergunta. Essa pergunta ela veio
para a DGB, eu vou responder ela, depois eu vou pedir para vocês dois fazerem uma consideração final aqui também, até por causa do nosso horário, tá? Então, assim, essa pergunta é do Douglas, ele pergunta como funciona a integração, né, das minhas APIs com a DGB, né? Posso criar qualquer serviço, disponibilizar uma API na DGB, como que funciona isso, né? Qual que é o contexto? Então, assim, a DGB, ela é uma plataforma de Hybrid Integration, tá? Ela é SaaS e ela conecta com N alvos que você pensar, tá? Então pode ser APIs de parceiros, pode ser filas, né, de mensagem, né, uns message queues, pode ser um banco de dados, pode ser mainframe, pode ser várias coisas. Existem vários, né, tipos de conectores e a gente funciona como meio. Então a gente traz ali um meio seguro nos dois cenários, resolver problemas seus internos ou resolver problemas externos, né? Então você já, por exemplo, você pode ser super maduro com a API, mas se o seu parceiro também é super maduro com a API, fica olhando a API com a API, que foi o que eu falei ali na palestra, né? E fica uma API olhando para a outra e elas não se conectam, né? Então esse é né, é o ponto máximo aí, vamos dizer, alguém tem que construir ali o meio, né? Como pode ter lados que são menos maduros. Então a gente entra ali no meio para criar essa conectividade da forma mais segura possível, seguindo padrões de mercado, tá? Players como o SAP e outros ali, eles criam componentes, né, para a nossa plataforma, né, na nossa aliança ali são criados esses componentes para falar com os sistemas deles já nativamente e da melhor forma, né? E aí o que um parceiro também pode fazer no exemplo que eu dei da cápsula, o banco ele pode criar uma cápsula de crédito estudantil e essa cápsula pode ser vendida ali como um serviço já, né? Então ele vai poder prover essa cápsula para que redes de ensino, né, já conectem diretamente no SAP, com a segurança já validada e testada, e a arquitetura também, né? Então já conecte de uma forma mais rápida. Então vira um acelerador na estratégia de API, né? Conectando, por exemplo, no API Gateway dele, né, usufruindo do que está documentado no portal de API. Então esse é um resuminho aí de DGB para responder para o Douglas, tá? Aí eu passo para o Darcy fazer uma consideração final e depois o André para a gente encerrar. Acho que é isso, né? Eu só queria agradecer aí tanto o André quanto o Alfredo aí pela participação conjunta aí com a Sec4U, né? E acho que é isso aí. Muito bom. Legal, André. Legal, não, queria agradecer também né, acho que foi bem bacana essa discussão, né, e só lembrar, né, no mundo que a gente está falando agora, né, de Open Banking e tudo mais, não dá, né, para uma área de segurança, por exemplo, ela não ter, né, esse skill, né, de conseguir especificar, né, requisitos de segurança para a parte de API e testar, né, e reforço muito essa questão realmente dos testes, né, a gente tem que ser capaz ali, antes de ser surpreendido por incidente de segurança, né, de identificar falhas nas nossas APIs e ter sempre aquele aprendizado contínuo, né, aquilo que a gente vai encontrando. Então, mais obrigado, pessoal, foi muito bacana. Legal, eu agradeço a presença de vocês dois, né, agradeço a organização, e agora eu no papel de curador, eu convido as pessoas para a próxima live, que é dia 10, tá, 10/9, ela vai falar de Secure Open Banking, mais, né, sobre, né, o que estamos falando aqui, né, no viés ali bancário, o assunto, ele rende, né, então ele rende bastante, então a gente vai pegar a visão de outros colegas aqui do mercado, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima. Valeu.